Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão? Bem, nós vamos aqui para a nossa videoaula 5, ou aula 5 da terça-feira, dia 24/11. Tá? Aqui nós temos História, Geografia e Português pela interpretação do texto. Vamos lá? Leia o texto abaixo e responda as questões em seu caderno. Nós temos um texto aqui, vocês vão fazer a leitura. Vou ler aqui, mas vocês podem ler quantas vezes forem necessário. Tá? O título do texto é Da África para o Brasil. No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos. O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros. Amontoados em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar. Nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro, a partir do século XVIII, os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito, de sol a sol, recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as noites nas senzalas, que eram galpões escuros, úmidos e com pouca higiene, acorrentados para evitar fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite, que é o golpe aplicado com chicote ou vara, era a punição mais comum no Brasil colônia. Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de engenho, e adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as imposições e restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais, praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta, que é a capoeira. Então, esse texto nosso aqui fala um pouquinho de como era a vida, dos africanos que vieram para o Brasil como escravos. Eles não vieram para o Brasil porque eles quiseram, escolheram vir para o Brasil. Eles vieram como escravos, trazidos pelos portugueses, que eram os colonizadores do Brasil, lá no século XVI. Okay? Então o texto fala um pouco aí sobre as condições de vida dessas pessoas, de um povo aí que é uma base muito importante do que o povo brasileiro é hoje, tá? O nosso povo é bastante miscigenado, nós temos uma mistura muito boa aí de povos, que vieram para o Brasil, além daqueles que já viviam no Brasil, que eram os nativos, os índios com os europeus, com os africanos, essa miscigenação que deu origem ao que o povo brasileiro é hoje. E o povo africano, essas pessoas que vieram do continente africano, elas são muito importantes, para a formação do povo brasileiro. Tá? Tanto que a cultura africana ela faz parte da nossa cultura brasileira. Tá? Na nossa música, na nossa alimentação, na comida que nós comemos, roupas, no próprio idioma, muitas palavras do nosso idioma são palavras de origem do idioma africano. Okay? É muito presente na nossa cultura. Tá? Continuando aqui, ó. As mulheres negras também sofreram muito com a escravidão, embora os senhores de engenho utilizassem essa mão de obra principalmente para trabalhos domésticos. Cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram comuns naquele tempo da colônia. No século de ouro, que foi o século XVIII,
Alguns escravos conseguiam comprar a sua liberdade após adquirirem a carta de alforria, que era a carta, né, de liberdade. Juntando alguns trocados durante toda a vida, conseguiam tornar-se livres. Porém, as poucas oportunidades e o preconceito da sociedade acabavam fechando as portas para essas pessoas. O negro também reagiu à escravidão buscando uma vida digna. Foram comuns as revoltas nas fazendas em grupos de escravos, né, em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos quilombos, que eram as vilas formadas por essas pessoas. Esses quilombos eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia lá na África. Nos quilombos podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi. Né? O Zumbi de Palmares. Então, depois de nós fazermos a leitura do texto aqui, vocês vão responder essas questões. Então, em seu caderno, elabore um pequeno texto sobre a travessia da África para a América. Use as palavras a seguir: sede, cansaço, revolta, tempo, África, povo, amigos, parentes, medo, saudade, fome e a língua, né, que é o idioma. Então, pensa assim, o texto fala que esses africanos eles eram trazidos da África para o Brasil nos navios negreiros e eles não viam de vontade própria. Eles eram obrigados a vir, eles eram prisioneiros que foram transformados em escravos, ou foram sequestrados, né, para se tornarem escravos. Eles não queriam isso. Eles tinham que atravessar aqui, né, da África aqui para o Brasil, nos porões desses navios negreiros. E esse nome navios negreiros porque esses porões vinham cheios, né, de pessoas vindas da África. Tá? Então, pensando como era esse transporte, e era feito por mar, né, para atravessar do continente africano para o continente americano, onde fica o Brasil aqui, né, América do Sul, tinha que haver uma travessia pelo mar, da África para a América. Então você vai criar um texto, né, imaginando isso, com base no que diz aqui o parágrafo do texto, e no seu texto tem que ter essas palavras que estão listadas aqui. Sede, cansaço, revolta, tempo, África, povo, amigos, parentes, medo, saudade, fome e língua. Quando a gente fala língua aqui, se refere ao idioma. Tá bom? Quero que vocês pensem, sejam criativos, né? Escrever esse texto aí, né, sobre essa travessia. Tá? Exercício 2. Leia as frases e marque verdadeiro ou falso. V para verdadeiro, F para falso. Primeira frase. Os escravos trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Tá? Aqui quando ele fala de sol a sol, né, aqui no texto ele fala que eles trabalhavam de sol aqui, trabalhavam muito de sol a sol. Quer dizer que eles trabalhavam desde que o sol nascia, lá de manhãzinha, na nascente do sol, até quando o sol se punha, né, no final do dia. Tá? Eles não tinham descanso, ok? Exercício B, frase B. Os escravos eram vigiados de perto por feitores, que quase sempre os castigavam por qualquer pequena falta. Verdadeiro ou falso? A alimentação dos escravos era insuficiente e pobre em vitaminas, o que acarretava sérios problemas de saúde. A Carta de Alforria era um documento que concedia a liberdade dos escravos. Nenhum grupo jamais aceitou ser escravizado. Onde houve escravidão, houve resistência. Bom, então você vai colocar verdadeiro ou falso de acordo com o texto e também, né, com o que você entendeu aí do tema. Tá bom? E é isso, tá? Para esta data, para esta aula, somente este tema. Ok? Qualquer dúvida, vocês perguntem pro Pro lá pelo WhatsApp. Tá? Bons estudos. Tchau, tchau.